Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou Fernando Morato, hoje olhando para o pedido. Às vezes tem gente que vem comentar aqui no canal que tem alguns poemas preferidos, tem algumas coisas que gostaria de ver lida, que gostaria de ver comentada, e foi o caso nessa semana de 2 pedidos a respeito do Vou-me embora pra Pazárgada, do Manuel Bandeira, um dos poemas mais famosos dele e um dos poemas mais interessantes, controversos, com muitos aspectos complicados, alguns datados. Vamos ver a diversidade de elementos e de compreensões que esse poema pode trazer pra gente. Vamos olhar pro pedido? Olha pra poesia. 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 Muito bem, muito bem. Manuel Bandeira não é um novato aqui no canal. Já falei várias vezes dele, já olhei para poemas, é um dos meus autores preferidos, é um dos poetas dos quais eu mais tenho poemas decorados. Essa é uma boa medida para você saber o quanto você gosta de um poeta ou não. Quantos poemas você decorou desse poeta? Quantos poemas você tem de cor? E aí, não precisa ter preconceito. Pense também em letra de música. Letristas podem ser grandes poetas. Quantas músicas você sabe de cor? Não só por causa da melodia, mas também principalmente por causa da letra. Então, esse é um bom indicativo de que você tem uma grande afinidade com esse poeta. Eu tenho uma grande afinidade com o Manuel Bandeira. Vou-me embora para Pazárgada é um dos poemas que, como eu mencionei, um dos mais famosos dele. Saiu no livro Libertinagem, de 1930. É um poema que, inclusive, o Manuel Bandeira comentou longamente na autobiografia literária dele, o Itinerário de Pazárgada. O título, inclusive, mostra a importância que esse poema tem na economia da obra do Manuel Bandeira. Então, o Itinerário de Pazárgada foi uma encomenda que ele recebeu de jornal para escrever crônicas contando um pouco a sua evolução poética. E, por conta disso, ele foi comentando alguns dos poemas mais conhecidos, algumas das circunstâncias de composição. Já mencionei algumas vezes aqui o fato que ele narra de ter sido tão bem treinado na estética parnasiana que ele, Manuel Bandeira, tinha dificuldade em fazer versos não metrificados, em fazer versos livres. Ele tinha, como ele mesmo disse, que desmontar os poemas porque eles naturalmente vinham com versos metrificados. E é o que ele menciona que aconteceu com esse poema. Porque num momento X da vida dele, em que ele estava com dificuldades, ele lembrou dos estudos de grego no colégio e de como a ele tinha impressionado a descrição que o Xenofonte fez da cidade que Ciro construiu para si próprio, a cidade Pazárgada, que era a cidade da Pérsia que tinha tudo de bom e do melhor para o grande monarca, o grande imperador que foi Ciro. Ciro ou Xerxes? Agora eu fiquei em dúvida, vou ter que confirmar. Era Xerxes. Então, Manuel Bandeira diz que, lembrando disso, no momento em que ele vivia, ele teve um estalo e disse para si próprio: vou-me embora para Pazárgada. Que é, se vocês prestarem atenção, um verso redondilho maior. Um verso de 7 sílabas. Aquela prática que o próprio Manuel Bandeira tinha confessado de que, vamos olhar para o poema, que vale a pena. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha,
rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei em pau de sebo, tomarei banho de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, da cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Sim, é um poema de uma musicalidade envolvente. É um poema de uma musicalidade que fica na orelha e que segue de maneira contínua, segue de maneira absolutamente fluida. É um poema interessantíssimo e que, nessa musicalidade fácil do verso redondilho maior, o verso que a gente sabe que é o verso da poesia mais popular de língua portuguesa, então, ao falar do seu lugar idealizado, o Manuel Bandeira vai vazar essa idealização exatamente no verso da popularidade, no verso popular. Então, ao construir essa Pasárgada que tem ecos extremamente eruditos, porque é a cidade de Xerxes, ela ao mesmo tempo tem algo de fantasia popular. Manuel Bandeira, no Libertinagem, está abraçando um programa explícito do modernismo, um programa de valorizar a cultura brasileira e a cultura das raízes populares. Então, tudo a ver. A referência popular nesse universo de caráter, às vezes, um pouco erudito. Mas, o que é exatamente esse lugar? Cuidado com as leituras extremamente biográficas, porque elas são sempre suspeitas, sem esquecer de um detalhe importante. Boa parte da biografia do Manuel Bandeira foi feita a partir de elementos dos poemas e que a gente sabe documentalmente que não são reais. São, na verdade, são reais no sentido literário, porque ele recria a realidade através de uma persona poética que sempre foi marcada com extrema autoironia. Isso é uma coisa fundamental de ter na cabeça para a gente não se deixar enganar. Porque, claro, a Pasárgada não existe, ela é um lugar perfeito onde o eu lírico pode extravasar as suas coisas, mas esse eu lírico também é uma figura de papel, também é uma figura poética, uma figura de palavras. Porque lá em Pasárgada, o eu lírico é amigo do rei e terá a mulher que quer na cama que escolher. Ou, para usar a métrica e as rimas que são importantes, lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero na cama que escolherei. Aí tem uma coisa importante. Pasárgada se opõe, já que é esse universo inventado, se opõe ao aqui. Pasárgada é a própria poesia. Por isso, inclusive, que a autobiografia poética dele se chama Itinerário de Pasárgada. Porque como chegar a essa poesia, que é uma poesia tão, ao mesmo tempo, espontânea e tão construída? Porque aqui eu não sou feliz. Então, Pasárgada é o lugar onde vai existir a possibilidade, pelo menos, dessa felicidade. E por que que lá há a possibilidade dessa felicidade? Porque as barreiras do real e do tempo se quebram. Lá a existência é uma aventura de tal modo que a Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. Então, a nora que eu nunca tive, lá existe. Ou seja, existe a esposa do filho que eu nunca tive. Aqui um parênteses. Num outro poema, também em versos redondilhos, o Testamento, o
Manuel Bandeira menciona exatamente: gosto muito de crianças, não tive um filho de meu. Um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Esse filho que não nasceu é o marido dessa nora que eu nunca tive, mas que é a nora contraparente da Joana Louca de Espanha, que se ela nunca nasceu, ela está na eternidade. Se ela está na eternidade, ela está no mesmo plano da Joana Louca de Espanha. Fecho parênteses. Sim, Pasárgada é o lugar, é um espaço literário, é um espaço inventado, é o espaço da imaginação. Agora, o interessante é que, por conta dessa dinâmica da simplicidade, da popularidade, o que tem em Pasárgada é muito pedestre. Tem o quê? Possibilidade de fazer ginástica, montar em burro brabo, subir em pau de sebo, tomar banho de mar. Coisas que a leitura biográfica tentou interpretar como a desforra da doença que o Manuel Bandeira tinha. A doença tuberculose, da qual ele nunca se curou 100%, teria dado a ele uma série de limitações físicas que estão aqui compensadas na Pasárgada. Mais ou menos, porque se de um lado tem esse aspecto de vivência física, de vivência corporal, por outro, tem uma outra coisa, uma vez mais, literária, que é, quando eu estiver cansado, eu deito na beira do rio e mando chamar a Mandágua para me contar as histórias que no tempo de um menino Rosa vinha me contar. Rosa, figura que aparece em alguns outros poemas, sobretudo os autobiográficos também, faz parte desse universo de referência, dessa mitologia particular que o Manuel Bandeira se cria agora. Quais as histórias que Rosa contava? As histórias que o menino ouvia. As histórias de caráter popular. A mesma situação que a gente estava vendo aqui na história da nora que eu nunca tive. A possibilidade de criar um espaço no qual convivem o erudito e o popular. E é um espaço que, inclusive, tem outro tipo de aspecto, que é o dessa próxima estrofe, que envelheceu mal, envelheceu de maneira complicada para os nossos padrões de hoje. É uma estrofe extremamente sexista, porque é onde ele fala das questões de relacionamentos amorosos. E amorosos, outro parênteses, amorosos aqui são no sentido da arte de amar que ele publica na Lira dos 50 anos. Se queres conhecer a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Deixa teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Os relacionamentos aqui em Pasárgada tem de tudo, porque é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, ou seja, o ponto mencionado aqui é o prazer e a liberdade sexual, que não tem necessariamente a ver com relacionamento. Inclusive, porque ele vai mencionar que tem alcaloide à vontade, mais uma vez, possibilidade de ficar fisicamente alterado, e prostitutas bonitas para a gente namorar. Preste atenção, porque ao falar prostitutas bonitas, ele está, mais uma vez, reduzindo aqui essa parte que soa muito sexista, porque a mulher está sendo reduzida a uma mercadoria. Não é porque a mulher exclusivamente está sendo reduzida à mercadoria. Tudo aqui está sendo reduzido, mais do que a mercadoria, a uma dimensão exclusivamente material. Porque a diversão é subir no pau de sebo, é tomar banho de mar,
é ter um alcaloide à vontade, é ter um processo seguro de impedir a concepção, é ter prostitutas bonitas para a gente namorar. Ou, para relembrar a imagem já da abertura, terei a mulher que quero na cama que escolherei. Por quê? Pasárgada é um espaço, se ao mesmo tempo é pessoal, é geral, se é popular, é erudito, é literário, é imaginário, mas ao mesmo tempo é extremamente palpável, extremamente material. E essa é uma das grandes qualidades desse poema. Conseguir criar no universo da linguagem algo tão carnalmente palpável como é essa pasárgada que se imprime na nossa imaginação. Porque quando eu tiver triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, veja, vontade de me matar é um eco forte da poesia romântica de segunda geração. Os poetas do mal dos séculos, poetas dos suicídios, poetas do spleen. Então, quando eu estiver nesse universo, quando eu for agarrado, quando eu for englobado, quando eu for tomado por essa outra dimensão, parênteses, que é uma dimensão, inclusive, que está no primeiro livro do Manuel Bandeira, o Cinza das Horas, eu faço versos como quem chora, de desalento, desencanto. Fecha meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Quando eu tiver tomado dessa outra imagem poética, o que salva, o que compensa é a imagem material. É a carnalidade que esse espaço se permite criar. Terei a mulher que quero na cama que escolherei. Porque Pasárgada é, em última instância, essa poesia que se materializa e passa a fazer parte da nossa vida. Faz sentido um pouco essa ideia, essa leitura? Tenta rever por conta própria. Olha de novo para a poesia.